Igreja em movimento. A palavra é o divino encarnado. Homilia dominical, segundo domingo do tempo da Páscoa. Façamos da ressurreição o fundamento da nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: façamos da ressurreição o fundamento da nossa vida. Cristo nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Fazer da ressurreição o fundamento da vida. Da festa da Páscoa à festa de Pentecostes, a Igreja celebra o mistério pascal. Há uma continuidade nos textos, como se os 50 dias fosse um grande domingo. E como a missa começa sempre com ato penitencial, nesse tempo começa com a reconciliação e a pacificação. Jesus encontra com seus apóstolos, os quais tinham comportado covardemente durante a paixão e morte. Mas Jesus não se mostra decepcionado. Por 3 vezes lhes deseja a paz, fruto do grande amor que eles tinham, maior que a traição deles. E reparte com eles o poder divino de santificar. O episódio acontece na tarde de Páscoa e se completa 8 dias depois. Ele se inclui ainda entre as provas que o evangelista procura trazer e fixar para que ninguém ponha em dúvida a ressurreição de Jesus. Tomé, Jesus, representa os cristãos distanciados da Páscoa do tempo. Deve viver, fazer da ressurreição o fundamento de sua vida. Bem mais que um momento de incredulidade, temos uma grandiosa e lúcida página da pedagogia de Jesus, válida para todos os tempos e todas as comunidades. Além das 2 aparições de Jesus, com 8 dias de diferença, João conta com grande força teológica. Lembremos o perdão dos pecados, o tema do envio e a nova maneira de ver o Cristo presente na história. Tomamos conhecimento da intenção que ele tinha ao escrever seu Evangelho, para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Esta fase final é a chave do 4º Evangelho, dar-nos vida, vida imortal. É a razão da encarnação de Jesus, é a razão porque passou pela morte e ressuscitou na Páscoa. Meu Senhor e meu Deus. A dúvida de Tomé é providencial. Ele não deve ter sido o único apóstolo que demorou a acreditar na ressurreição. Mateus o diz expressamente. Alguns ainda duvidavam na hora da ascensão. A dúvida é em si positiva. É sempre parte do caminho andado na procura da verdade. Por isso mesmo, Jesus não repreendeu Tomé, ajudou-o a superar a dúvida e o levou a uma perfeita profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus, disse. Esses 2 títulos juntos, no Antigo Testamento, eram reservados a Javé. O apóstolo não só passou a acreditar que Jesus ressuscitara, porque aí estava ele, e podia pôr o dedo em suas chagas, mas também viu nele
Cristo, o Filho de Deus. A palavra Senhor, para designar Jesus, só aparece depois da ressurreição nos escritos sagrados. O apóstolo Paulo dirá aos Filipenses: toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Com esse episódio, o evangelista queria lembrar um modo novo de ver inclusive Paulo, nós devemos crer sem ver. Se não vemos com os olhos do corpo, não significa que nossa fé seja menor ou menos firme que a fé dos apóstolos. Jesus nos anima muito com a seguinte frase: felizes os que não viram e creram. Jesus reparte o poder de salvar. A primeira parte do Evangelho de hoje também ocorre na missa de Pentecostes. Pela força do Espírito Santo, a criatura humana pode refazer-se e refazer o mundo. Possuído pelo Espírito Santo, o homem recebe hoje o poder de ligar e desligar sua relação com o céu, relação viável pela morte e ressurreição de Jesus. Em outras palavras, Jesus hoje reparte com seus seguidores o poder de santificar, de salvar, poder de arrancar alguém do pecado e da morte eterna. São Paulo dirá que nós completamos a paixão do Senhor. Sua ação salvadora. A criatura humana sozinha é incapaz de salvar-se, de salvar a quem quer que seja, mas na força do Espírito Santo, dado por Cristo ressuscitado, prolongamos o poder redentor de Jesus. No Evangelho de hoje, Jesus dá aos discípulos os meios de serem suas testemunhas, isto é, de afirmarem sua divindade e sua missão, repartindo o perdão, a bênção e a graça. Ligado a esse poder está o envio por parte de Cristo. Ele foi enviado pelo Pai e, por sua vez, envia-nos. Ninguém é cristão para si mesmo. A dimensão para o próximo, o cristianismo, é tão importante quanto a dimensão para Deus. Em nosso batismo, está implícita a obrigação de levar a boa nova do perdão e da comunhão com Deus a todos. O tema do envio é muito insistente no Evangelho de João. Somando os dois verbos gregos empregados por ele com o sentido de enviar, são nada menos de 60 vezes que o assunto volta. Das 60 vezes, 44 se referem a Jesus que se sente e se declara enviado do Pai. Jesus é claro ao dizer: como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus impõe, de certa forma, as condições para quem quer ser enviado: espírito pacífico, espírito reconciliador. Exatamente o espírito que ele mostra na tarde da Páscoa aos seus, que bem mereciam uma repreensão. Por um lado, Jesus dá mais uma prova de humildade. Reparte seus poderes, porque só quem é humilde sabe repartir. O orgulhoso costuma ser egoísta. Por outro lado, Jesus dá uma prova inesperada de confiança com os apóstolos que o haviam abandonado e traído na paixão. Reparte o poder divino de perdoar e lhes dá a missão de continuar a tirar o pecado do mundo. No Evangelho de hoje, Jesus praticamente responsabiliza os homens por sua própria salvação. A fé nasce dos sinais
e a vida nasce da fé. Na parte final do texto de hoje, João confirma que Jesus se manifestou mais vezes depois de ressuscitado. João chama os milagres de sinais. A palavra final já era empregada no Antigo Testamento. Um fato, um milagre, um aviso que mostrava a presença de Deus no meio da humanidade, a fidelidade de Deus às suas promessas com relação ao seu povo. Jesus é, em si mesmo, o grande sinal de Deus entre os homens e realizou muitos sinais para que acreditássemos que era o Cristo, Filho de Deus. O evangelista não tem interesse em contar o poder taumaturgo de Jesus, ou seja, de quem opera milagres. São apenas 7 os milagres contados por João. O número 7 não é ocasional. O número 7 significa plenitude. Jesus tinha o poder de fazer quantos milagres quisesse. João conta um milagre sempre junto a uma lição teológica. O milagre se torna um sinal que confirma a veracidade da doutrina. Assim como lemos nos céus os sinais de tempo bom ou de tempestade, deveríamos saber ler na vida de Jesus os sinais que nos deu de sua divindade. A ressurreição é o maior e de sua missão: tirar o pecado que mata e dar a vida que salva. Um dia ele se queixou de que sabemos ler os sinais da meteorologia, mas não sabemos ler os sinais da presença de Deus. Jesus fez milagres, sobretudo da ressurreição, para que, crendo nele, por esses sinais, tenhamos a vida em seu nome. Eis porque convidamos, nesta liturgia de hoje, para refletirmos juntos e para que façamos da ressurreição o fundamento de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que na festa anual da Páscoa reacendeste a fé do povo a vós consagrado, aumentai a graça que destes para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesse dia em que celebramos o Domingo da Divina Misericórdia, cheios de confiança no amor de Deus, que renova todas as coisas, rezemos ao Senhor, ouvindo-nos, Senhor, pela Igreja de Cristo, para que anuncie com alegria o mistério da ressurreição e seja no mundo sinal vivo da misericórdia de Deus, fonte de perdão e de reconciliação para com todos os povos. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Leão, pelos bispos e por todos os ministros ordenados, para que, fortalecido pelo mistério pascal, sirvam a misericórdia divina. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes e autoridades civis, para que, guiados pela força e pela compaixão, trabalhem pelo bem comum e pela dignidade de toda pessoa humana. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos, Senhor. Pelos que sofrem, pelos aflitos e pelos que se afastaram de Deus, para que encontrem na misericórdia do Cristo ressuscitado consolo, esperança e o caminho de retorno ao Pai. Rezemos ao Senhor, ouvi-nos, Senhor. Por nossa comunidade reunida em torno do altar, para que, alimentada pelo sacramento do amor, seja testemunha da divina misericórdia, por meio de atitudes concretas
na vida cotidiana, rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e misericordioso, acolhei as súplicas do vosso povo e fazei de nós sinal do vosso amor no mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do terceiro domingo do tempo da Páscoa, do qual continuaremos com o tema da ressurreição, tendo ressuscitado, se tornado nosso companheiro inseparável. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.